Olá, bom dia a todos. Me deem uma confirmação aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, se o som está legal. Estamos começando então nosso segundo dia de curso, hoje com o professor Wilton Santana, falando sobre jogar e aprender. Eu queria dar alguns avisos para vocês antes de a gente começar, só para a gente se organizar. O primeiro aviso que eu gostaria de dar para vocês, todas as semanas, tá, desde a primeira semana, nós estamos enviando para vocês alguns e-mails, faltando 5 dias, faltando 3 dias, faltando 1 dia, o curso é hoje e tal, e inclusive neste e-mail consta um link e algumas informações que eu tenho recebido recorrentes aqui no e-mail, com relação à lista de frequência, com relação a certificados e etc. Então, vamos lá. Gostaria de pedir a vocês, inicialmente, que não ficassem solicitando informação de lista de chamada o tempo inteiro ali no chat, tá? No momento oportuno, no nosso entendimento, na organização aqui do curso, tá? A gente vai disponibilizar a lista para vocês. Então, aproveitem o curso, é um momento ímpar, tá? O professor Wilton se disponibilizando para estar aqui com a gente, dedicando duas coisas que eu considero bastante importantes, que é o tempo dele e o conhecimento com a gente. Então, se concentrem nisso e no momento oportuno a lista vai estar ali para vocês. Uma outra coisa que nós conseguimos junto à universidade, inicialmente a gente tinha dito para vocês que vocês precisariam ter 100% de frequência nos 3 cursos. Tá? Nós conseguimos junto à universidade uma liberação para que vocês que por acaso tenham tido algum problema, eventualmente não conseguiram entrar no primeiro curso, mas que vocês entrarão nos 2 próximos cursos, o certificado para 2 cursos. Então, haverá 2 tipos de certificado. Um certificado de 100% de frequência, com 9 horas para todos que fizeram, e um outro certificado que também terá 100% de frequência, só que ele terá 6 horas, e não as 9 horas. Tudo bem? Mais algum outro aviso, alguma outra informação, eu vou, na sequência, falando com vocês. E, então, vou dar início aqui ao curso, vou apresentar a vocês o professor Wilton, e a gente começa, então. Na eventualidade de qualquer problema que a gente tiver durante a transmissão, ou com alguma informação, ou se vocês não estiverem ouvindo bem, vão nos avisando ali no chat, tá ok? Bom dia, Wilton. Bom dia, tudo bem? Elton. Tudo bem? Tudo tranquilo? Wilton, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença, acabei de falar com todos aqui, e eu acho que são 2 situações que são muito importantes nesse momento, né? Você estar dedicando o seu tempo, tá? Que é uma coisa importante para todos nós, e o seu conhecimento, né? Então, agradeço imensamente por você estar disponibilizando esses 2 momentos com a gente, essas 2 situações com a gente, e estamos, no momento, com 280 pessoas assistindo, tá? Legal. Então, gostaria de te agradecer por oportunizar esse momento de aprendizagem aqui para todos nós. Pessoal, professor Wilton, professor aqui da Universidade Estadual de Londrina, há anos trabalha com esporte, há anos trabalha com formação, tem experiência desde iniciação, ele tem um projeto fantástico aqui na universidade, é um projeto de extensão para crianças, com futsal, já atuou no mais alto nível, na Seleção Brasileira de Futsal, Corinthians, Atlético Paranaense, então ele tem uma vasta experiência e, com certeza, eu não conseguia imaginar uma outra pessoa tão indicada para falar sobre isso que vai falar. E existe mais uma situação no final, o professor Wilton disponibilizou um livro para ser sorteado entre vocês, e isso vai acontecer no final do curso, tá bem? Bom, vou deixar o professor Wilton conversando com vocês, muito mais importante a fala dele do que a minha aqui, né, obviamente, tá? Então, Wilton, fique à vontade, a hora que você for disponibilizar a sua tela, me avisa só para eu sair de cena aqui e deixar você com os cursistas, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado. Bom, obrigado você pelo convite, parabéns pela iniciativa de um curso nessa direção. Eu aqui entro no meio, né, dos colegas, quer dizer, já foram
o Melisted e o Caio, e virar o Borim. Então, sempre é uma responsabilidade falar sobre esporte, sobre iniciação esportiva, aprendizado esportivo, pedagogia do esporte. Sempre é uma responsabilidade. Nunca, para mim, é um lugar comum. Porque muitos de nós iniciamos as nossas atuações com o esporte exatamente lidando com crianças. E como o jogo esportivo coletivo, o futsal, que é o nosso tema aqui, embora seja o futsal, é um tema que pode ser generalizado para as outras modalidades, o futsal começa muito cedo na vida de uma criança, né? É o jogo esportivo coletivo que mais precocemente é ofertado. Então aí cresce ainda mais a nossa responsabilidade de como fazer isso de modo que elas permaneçam no esporte. Eu também aqui, você comentou sobre o livro que a gente vai sortear no final. É importante eu dizer que é exatamente este livro que vai basear aqui a nossa discussão. Ele é talvez o pano de fundo aqui de tudo que será descrito, que será falado aqui nessa manhã. Além disso que a gente mencionou, eu ainda mencionaria que nesse nosso diálogo aqui, que nesse primeiro momento é só comigo, mas que depois terá um momento para a gente poder colaborar, poder trocar ideias, enfim. Eu avalio que então vocês deveriam, a minha sugestão é que vocês fossem anotando temas, enfim, perguntas, e que vocês não se omitissem nesse momento da discussão, porque eu entendo que essa exposição, né, quando você realmente traz para o coletivo e para mim, as tuas inquietudes, eu posso colaborar, na tentativa de colaborar para melhorar isso, né? Ou talvez confundir um pouco mais. Bom, eu vou aqui compartilhar a minha tela para que a gente possa começar. Tá dando para ver aí, Elcio? Como é que tá isso? Tudo bem? Eu posso começar? Oi, Wilton, tá tranquilo. Pode começar. Tá tranquilo? Tá. Então, observem, ó, a gente nominou essa metodologia ou essa abordagem pedagógica como jogar para aprender. O próprio nome já é autoexplicativo, não é? Ou seja, é uma das tentativas de se ensinar futsal, e aí você pode colocar o esporte que é mais próximo teu, pelo jogo. Por que eu digo que é uma das tentativas? Porque nessa linha mais contemporânea do processo de ensino-aprendizagem, há outras abordagens. Então, por exemplo, pedagogia do jogo, do professor Alcides Scaglia, o TGFU, metodologia situacional, o método situacional, que foi um dos primeiros, lá derivados com o Pablo Greco. Então, é uma tentativa, é uma das tentativas possíveis, e não a única, se ensinar pelo jogo. E é importante que eu diga que ela não se trata de uma receita, por isso que eu coloco aí o professor Debesse. É muito mais uma busca do que uma ideia de uma receita. Ou seja, há ideias aqui, há teorias por detrás do que eu vou falar aqui, que eu não consegui aqui abordá-las profundamente, mas que vai nessa linha dessas abordagens contemporâneas mais qualificadas como interacionistas, que entendem que a consequência, quer dizer, o aprendizado esportivo, ele deriva dessa relação da criança
com o ambiente. Exatamente nessa interface criança e ambiente que surge, né, o aprendizado. Eu preciso dizer isso, então, porque quando falo isso, eu refuto ideias de que craque nasce feito, por exemplo, que é uma ideia inatista, ou de que eu posso ensinar para todas as crianças, ou as crianças podem aprender de forma igual àquilo que eu quero. Ou seja, eu não sopraria nenhum conhecimento para dentro de nenhuma criança, mas eu criaria ambientes, e essa é a ideia da pedagogia do jogar para aprender, eu criaria ambientes de cenários de treino, cenários de aprendizagem, desafiadores nos quais as crianças pudessem construir a sua aprendizagem de forma singular. Então é importante a gente se situar nessa concepção. E haveria muitas coisas para se falar sobre o jogar para aprender. Então, se eu colocasse isso numa teia, eu sempre gosto dessa ideia de rede, nós teríamos as crianças jogando e nós poderíamos falar sobre condutas pedagógicas, sobre princípios metodológicos, sobre estratégias pedagógicas, e nos aprofundarmos na concepção construtivista, interacionista do jogo, do ensinar e aprender. Mas eu escolhi falar hoje sobre os desafios na gestão dos jogos. Por outra, no desafio que o treinador tem para escolher ensinar pelo jogo. Realmente é um desafio. A gente precisa compreender isso, porque não é uma opção metodológica de sair das rotinas de treino, sobretudo tecnicistas, e optar pelo jogo independentemente de qualquer coisa. Então eu preciso aí construir esse raciocínio com vocês. Para a gente ensinar pelo jogo, há um desafio aí, pelo menos 2 desafios metodológicos a serem vencidos, a serem superados. Então essa é a minha ideia aqui. Então eu tracei uma certa cronologia que nós vamos começar falando sobre desafios na gestão dos jogos. Depois passamos para a linguagem do jogo de futsal, quer dizer, como uma solução para um certo desafio, e eu termino com algumas dicas de treino a partir daquilo que vocês vão compreendendo aqui da abordagem do dia de hoje. Então vamos lá, aqui tem uma citação do professor Amandio Grazzi, que ela é longa, mas eu preciso lê-la, porque ela é muito importante, está na base aqui para a gente começar a entender o desafio. Diz o Amandio Grazzi o seguinte: o jogo é uma atividade extremamente complexa para um professor com escassos conhecimentos. É de fato. Por quê? Porque ter uma turma de alunos ou de iniciantes, né, com pouca experiência, com domínio sofrível das habilidades do jogo, ou seja, a questão gestual, colocá-los a jogar e, a partir disso, conceber um projeto de intervenção pedagógica, exige desse treinador uma capacidade de extrair significado de tudo que vai acontecer com os jogadores, desse emaranhado de ações dos jogadores. Então, muitos professores, desconhecendo ou não sendo capazes de se utilizar de ferramentas pedagógicas, portanto, necessárias para interpretar e intervir no que se passa no jogo, se refugiam, ou seja, correm para metodologias tradicionais. Ou seja, refugiam-se nas técnicas isoladas. E nessas técnicas isoladas, tem para mim a falsa impressão de que estão controlando o ambiente. Então, é um exercício sempre desafiador trabalhar com o jogo, porque nós não controlamos o ambiente. Nós, como ele diz aqui, nós não marcamos o andamento da aula. Nós temos um roteiro, inclusive,
esse roteiro ele pode ser modificado segundo a leitura que a gente faz do que está acontecendo. Na prática, aquele jogo que eu trouxe, ele foi de uma complexidade maior do que a compreensão, a capacidade de interpretar das crianças. Então eu preciso alterá-lo, às vezes até abandoná-lo, reduzir a sua complexidade. Então, muitas vezes, a gente tem essa, na minha opinião, essa falsa impressão que usando uma metodologia de repetições e memorizações de gestos, de técnicas, nós controlamos a aula. Então, aqui, nessa fala do professor, algumas coisas me chamam mais a atenção. Tá? Então, escassos conhecimentos tem a ver com a gente não dispor das ferramentas necessárias. E aí a pedagogia do esporte, ela precisa cumprir o seu papel. Então, todo sujeito, todo profissional, e agora isso já está assim mais disseminado, ou seja, a disciplina de pedagogia do esporte, ela já está ela está mais nas universidades, enfim, no currículo das universidades, mas isso nem sempre foi assim, diretamente a pedagogia do esporte, ainda que se qualquer modalidade esportiva coletiva, ou não, ela terá técnicas pedagógicas ali. E como vencer essa ideia de se refugiar nas técnicas isoladas? Então talvez a nossa... Eu espero que eu tenha sido claro até esse momento. Talvez, a partir dessa explicação do Graça, a gente pode fazer uma pergunta. Quer dizer, o que fazer para vencer essa limitação? Qual? Essa de se refugiar nas técnicas isoladas, fugindo do jogo, para se ensinar o jogo. E, portanto, passar a usar o jogo de maneira pedagógica. Não como um prêmio no final, depois de ter colocado as crianças para repetir e memorizar técnicas. Observem isso, é o jogo desde o início. É o jogo em complexidades distintas, diferentes, mas é o treino sempre em complexidade. Então, o que fazer para vencer isso? E aí eu vou trazer um autor aqui, que gosto muito, e sei que o professor Elks também gosta, que é um professor, inclusive, da cadeira da disciplina de metodologia do treino, e é um professor do basquetebol, e ele tem um texto para mim que é clássico. E esse texto aí, o título já diz ao que veio, né? Ensinar os jovens a jogar é a melhor solução para aprender. Aprender técnica e tática, ou aprender tática e técnica. E nesse texto aí do professor Antônio Paulo Ferreira, ele levanta 2 desafios metodológicos para se gerir o jogo, para se ensinar o jogo. Por um lado, o profissional precisa dominar, conhecer aspectos tático-técnicos do esporte que ele ensina. Então, ele precisa ter uma expertise nessa área. Por isso que eu refuto a ideia de que um treinador de iniciação, de formação esportiva, ele não deve ser um expert em tática e técnica. Ou mais, no binômio tático-técnica. Ele precisa ser um expert. Porque trabalhar com o jogo, escolher o jogo como veículo de ensino e, portanto, de aprendizagem, é mergulhar em questões tático-técnicas. E também saber gerir as variáveis estruturais na composição dos jogos. Quais regras, por quê, em que espaço, tempo, número de jogadores. Então a gente tem aí um conjunto de variáveis que são as variáveis estruturais do jogo, que precisam ser dominadas. Então, para mim, é uma pedagogia, mas é uma engenharia. Quer dizer, como é que eu monto esse ambiente de modo a que algum aspecto, algum comportamento
tático-técnico seja ali construído, seja ali explorado. Então, a gente tem esses desafios. Eu vou me concentrar mais pontualmente nesse desafio de conhecer aspectos tático-técnicos do esporte, e aqui da pedagogia do futsal, que é aquilo que eu tenho aqui, um domínio maior. Então, essa é a ideia. Para se ensinar pelo jogo, eu preciso ser bom de jogo. E aí, são 3 as competências essenciais. Isso já ali, isso desde o professor Júlio Garganta. Depois o Alcides Scaglia também traz isso nas suas publicações. É aquilo que é essencial, quer dizer, o que a gente ataca? São 3 grandes temas: a relação com a bola, as interações táticas e a ocupação do espaço. E essa figura ela está assim colocada exatamente porque elas não estão desassociadas. Ao contrário, associadas, uma invadindo a outra. Ao mesmo tempo que eu ocupo um espaço, eu interajo com colegas e adversários na minha relação com a bola. Eu posso estar com a bola, mas eu posso me relacionar com quem está com a bola. Então, embora a gente consiga didaticamente explicar cada uma delas, elas estão associadas no jogo. E o nível de jogo de qualquer jogador, e não seria diferente com uma criança, vem exatamente da harmonia dessas relações aí, das competências essenciais. Eu escolhi falar para vocês sobre as interações táticas. Por que interações táticas? Exatamente essa linguagem do jogo que, na minha modesta compreensão, o profissional precisa dominar para se trabalhar, para se optar em ensinar pelo jogo. Então, por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa de forma mais analítica, o treino é de passe, o treino é de condução, o treino é de controle, de domínio, de cabeceio. Então, sempre há um isolamento. Agora o treino é gestual. Mas quando a gente caminha para essa abordagem sistêmica, que é essa figura que vocês estão vendo, o treino não é mais de passe. A gente não lida com o jogo exclusivamente para o passe. Há mais coisas envolvidas nisso. E é exatamente esse aspecto que eu quero aqui esmiuçar, discriminar, para que a gente compreenda. Então, a gente vai falar sobre as interações táticas, ou, como diz o professor Júlio Garganta, a comunicação que os jogadores estabelecem quando jogam, ou na ação. Para mim, claramente, sendo claramente, interações táticas é essa competência, essa capacidade que precisa ser construída, aprimorada desde cedo, de atuar junto para atacar e para defender. Ou seja, a essência do jogo. Esse jogar com, né? Eu sempre digo para os meus alunos, olha, o que eles precisam aprender é jogar junto. Jogar junto para atacar, jogar junto para defender. As conexões entre os jogadores, os arranjos que eles precisam fazer. Então isso desde cedo. Então, eu estou refutando aqui a ideia de que primeiro eu preciso aprender um conjunto de habilidades para que depois eu possa atuar junto com alguém. Não, eu preciso de uma metodologia que não esconda a essência do jogo desde os primeiros momentos. E um autor-chave para se entender isso, e aqui fica uma dica de leitura, é o professor Clobayer. Tem um livro na língua portuguesa, da década de 90, que tenho certeza que vocês conseguem encontrar, ainda mais hoje, que se chama O Ensino dos Jogos Esportivos, que é um clássico aí da literatura da pedagogia do esporte. E o Bayer, ele é muito pontual, ele diz assim, olha, à medida que as crianças aprendem a língua do jogo, elas aprendem a se comunicar no jogo. Então, é uma questão de idioma mesmo. E a minha fala aqui seria que as crianças só podem aprender a língua do jogo, que serão os conteúdos de ensino,
se o professor compreender a linguagem do jogo. E aí é que está. Se o professor tiver uma visão sistêmica, se o professor, quando eu digo professor, treinadora, professora, quando eu estou dizendo isso, vocês coloquem isso na perspectiva ampla, se ele dominar, se ele tiver conhecimento, por isso lá utilizar o professor Antônio Paulo antes, dizendo, olha, o desafio é conhecer de aspectos táticos, técnicos do jogo. Então aí a gente fecha esse ciclo. E a gente começa a compreender mais pontualmente aspectos do jogo. Eu vou utilizar aqui, inclusive, um texto meu, que se chama Um Ator Multifuncional, que é um texto que já tá na rede. O professor Elcio, ele deve colocar aí para vocês no chat o endereço. E nesse texto, um ator multifuncional, o ator está entre aspas, porque seria um jogador multifuncional, eu faço essa analogia com o ator. Quer dizer, o jogador, ele é um ator na medida que ele interpreta, na medida que ele atua, na medida, inclusive, que ele encena, que ele mascara, que ele dissimula. O jogador tem muito mais, do meu ponto de vista, de ser um artesão do que de ser um sujeito criativo, portanto, singular, um artífice, muito mais do que um atleta, do que o que mais corre mais, o que salta mais. Evidentemente que eu não estou aqui desprezando a dimensão atlética, condicional, as demandas condicionais do jogo, mas eu estou querendo trazer isso para a gente poder lançar uma luz sobre essas questões do atuar junto. E aí eu preciso falar do jogo anárquico e do jogo descentrado. Como as crianças jogam num primeiro momento? Não poderia ser diferente de forma anárquica. O anárquico é o desorganizado, é o caos, é sem o compartilhar. E o descentrado é essa mudança, quando a gente sai dessa situação e passa a ter condições de atuar junto. Então, o anárquico seria o correr atrás da bola, e o descentrado seria, agora eu faço a gestão do espaço. O anárquico seria deter a bola, não compartilhá-la, e o descentrado é incluir o outro nessa relação. Então, quem joga de forma anárquica, e é dessa forma que a gente recebe as crianças, elas agem. Quem joga de forma anárquica, age. Agir é correr com a bola, é correr atrás da bola, é não compartilhar a bola. E o interagir não é mais isso. Eu já tenho uma intenção no meu jogar. Então, vocês aí que trabalham com crianças, imagino que uma parte trabalhe, compreende o que eu estou falando. No primeiro momento, as crianças elas estão aglutinadas em torno da bola. Uma característica do jogo anárquico. E o descentrado significa que eu saí do centro. Então, quando eu saio do centro, significa que eu tenho intenções no meu jogo e que eu passo a interagir. Agora, então é tarefa para a gente fazer atuar exatamente em retirar as crianças de um jogo anárquico e levá-las, conduzi-las pelo treino, evidentemente, para um jogo descentrado, no qual elas possam fazer essa gestão inteligente do espaço, elas passam a interagir, passam a compartilhar a bola. E como que a gente faz isso, né? E me parece que a vivência dos papéis táticos, das funções táticas, da multifuncionalidade, do reconhecimento dessa multifuncionalidade, faz essa mudança, ajuda a gente a fazer essa mudança, a promover essa evolução.
E quais seriam esses papéis táticos? São 4 papéis elementares. E aqui estão aí, nesta figura, expressados. Então aqui eu tenho... Isso aqui, inclusive, é uma imagem da nossa universidade, num dos dias de treino. E aqui a gente tem as crianças que jogam. É um jogo de 2 contra 2. Então nós temos... Esse garoto é o que tem a bola, embora a bola esteja escondida aqui. O que eu faço quando eu tenho a bola? Então, jogar com bola é um papel. Tem o colega dele aqui. O que eu faço quando o meu colega tem a bola? Então, jogar com quem tem a bola é o papel tático. E agora, passando para esses 2, o que eu faço quando marco quem tem a bola, ou seja, marcar diretamente é um papel, e marcar indiretamente é outro papel. Então, esses são os 4. E no jogo anárquico, essas funções, ou esses papéis táticos, eles são completamente desrespeitados. Porque eles vão criar uma aglutinação em torno da bola, e não há, observe, não há mínima condição das crianças aprenderem a jogar, aprenderem a gerir o espaço, aprenderem a interagir, se os treinadores se refugiam nas técnicas isoladas, como o maior volume de treino, ou como o volume central de treino, para se ensinar futsal. Não há como. Então, se nós refutamos a concepção inatista, que as crianças não nascem sabendo jogar, se nós nos centramos exatamente numa concepção interacionista, de que elas precisam de cenários de treino, para que elas possam construir a sua aprendizagem, então, evidentemente que eu preciso de criar ambientes, preciso desenhar ambientes que essas vivências sejam possíveis. Exatamente nessas interações, nessas conexões, que elas vão aprendendo a desempenhar papéis, funções táticas. Observe que eu não estou falando aqui de ser um fixo, ser um ala, ser um pivô, ou em outros esportes, as diferentes posições táticas. Estou falando de papéis táticos. Por isso que é multifuncional. Eu jogo com bola e jogo com quem tem a bola. Eu marco quem tem a bola e eu marco quem não tem a bola. E eu preciso estruturar isso. E eu preciso estruturar isso jogando. É essa que é a ideia. Então, que linguagem do jogo tem para cada uma desses papéis táticos? O que eu faço quando eu tenho a bola significa o quê? Quer dizer, quais são todos os conhecimentos, os subtemas que entrariam para que elas vivenciem o que eu faço quando eu tenho a bola? Que respondam essa pergunta. Respondam essa pergunta a partir do seu comportamento, né, das suas atitudes. E é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero exatamente expressar aqui a linguagem do jogo em cada um desses papéis táticos. Então, olha só, o que a gente ensina pelo jogo? Aqui, esses são 2 conteúdos que eu preciso aprender para desempenhar bem a minha função tática, papel tático de jogar com bola. As crianças precisam aprender a enquadrar o jogo e a movimentar a bola quando a tem. Por 2 motivos. A gente ensina a enquadrar o jogo. Enquadrar o jogo é colocar no seu campo de visão as demais pessoas. Porque o jogo é decisional. E se o jogador estiver sem enquadrar o jogo, sem os elementos que jogam, os elementos do jogo, que atuam, que interagem com ele, fora do seu campo de visão, que tipo de tomada de decisão ele vai ter? Qual é a qualidade da tomada de decisão que ele vai ter? Então, se o jogo é decisional, ou seja, se o jogador recorre a componentes perceptivos, cognitivos, quando joga, se ele é um decisor, então ele precisa aprender a enquadrar o jogo. Mas mais que isso, ele também precisa aprender a movimentar a bola.
ele precisa aprender a colocar a bola em movimento exatamente para desequilibrar o adversário. Porque o adversário, se ele estiver equilibrado, ele começa a desarmar. Começa a ganhar essa condição maior de desarme. Então, para você não ser uma presa fácil, entre aspas, aprender a enquadrar o jogo e movimentar a bola. Então, aqui é um exemplo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente deveria pensar, tá, ok, mas como eu faço isso? Então, aí vem o jogo, aí vem o cenário. E aí a gente fala um pouco disso mais lá na frente. O jogador precisa enfrentar situações de passar a bola. Eu não estou falando aqui de passe enquanto um elemento técnico, mas de aprender a passar em situação de jogo. Então percebam, o passe enquanto um elemento técnico, seguramente, com um mínimo de experiência, já é possível certa precisão. Mas o que eu estou falando aqui é outra coisa. É ter a necessidade de encontrar alguém quando pressionado. É muito diferente. E é exatamente nessa altura, nesse tipo de constrangimento que o passe é aprimorado. E aprendido. Além de aprender a passar, duelar. Esse é um outro. O que eu faço quando eu tenho a bola? Bom, eu enquadro o jogo, eu a movimento, eu preciso aprender a passar em situação de jogo, eu preciso aprender a enfrentar duelos em situação de jogo. Então, esse enfrentamento, mas por quê? Porque nem sempre eu vou conseguir encontrar alguém para passar a bola, e nem sempre eu vou duelar. Então, aí no conjunto de competências, interações táticas, eu tenho esses subtemas de aprender a duelar, aprender a passar em situação de jogo. Essa que é a ideia. Esse passar, ele pode ter essa característica do jogo direto. Então, são esses passes para o espaço, passes para frente, passes num sentido mais vertical, mas também podem ser passes num jogo indireto, num sentido mais horizontal, mais de segurança, passes para trás, passes que nem sempre é possível jogar diretamente. Embora a ideia de se aprender a jogar diretamente, ela seja, pela lógica do jogo, fazer gols, ela seja muito mais estimulada. Mas eu preciso ter condições em jogos e as crianças aprendam a jogar indiretamente, a circular a bola, né? Porque o jogo vai ofertar isso. Uma das outras, é um pouco diferente do duelo, embora seja um duelo, é essa atitude de enfrentar o goleiro. Isso eu vejo essa lacuna em muitos jogadores, inclusive profissionais. Assim, atividades que as crianças possam enfrentar o goleiro. Então, eu estou construindo aqui com vocês uma lista de possíveis atitudes táticas que são conteúdos de jogo. Olha, aqui está uma outra. Então, eu duelo, além de enfrentar o goleiro, eu também preciso de atividades que eu seja aquele que prepara o gol para o colega. Nós fazemos um jogo com as crianças, muito interessante, que só vale o gol de primeira. Então, percebam que se eu dominar a bola, eu não posso mais fazer o gol. Então, eu sempre preciso preparar para alguém. E isso tem efeitos, né? Como numa metodologia sistêmica, quando você treina alguma coisa, você sempre treina outra coisa junto. Muito difícil e não é necessário isolar, mas é necessário dar uma predominância no jogo, né? Agora eu vou passar para o que eu faço quando o meu colega tem a bola. Então, se fizer essa pergunta, uma resposta óbvia seria
e colocar em condições de receber a bola. E no futsal, isso pode ser feito de muitas maneiras, né? Uma delas é aprendendo a enganar o meu adversário, que a gente chama de balanço ou finta, né? Para nós, o sem bola é a finta, desmarcar-se. Então, eu posso fazer isso com balanço. Então, eu levo ele para um lugar e retorno para receber a bola. Mas posso fazer isso também, quando não tenho a bola, dando suporte. Então, é importante que a gente entenda a diferença entre suporte e apoio. Eu vou voltar aqui no suporte. Suporte é essa atitude de que eu me ofereço para o colega atrás da linha da bola. E o apoio é a atitude de me oferecer para o colega na frente da linha da bola. Então, ó, eu tenho balanço, suporte e apoio. Lógico, quem faz, de modo geral, quem faz apoios é o pivô, ou quem está para frente da linha da bola. Mas também eu posso fazer aproximações quando estou à frente da linha da bola. Qual é a diferença entre a aproximação e o apoio? O apoio, eu recebo a bola no fundo da quadra. Então, são passes que quando você aciona alguém em apoio, quando alguém se oferece em apoio, você tem o jogo direto de quem tem a bola e você tem o apoio de quem está sem a bola. A aproximação é quando eu saio dessa situação que estou de dar apoio e me ofereço em aproximação, aproximando-me de quem tem a bola. De modo geral, quando se aproxima, você começa a ter oportunidades de tabela, oportunidades de bolas de espaço, oportunidade de quebrar as linhas. E uma outra forma, e talvez uma das formas principais de levar vantagem, que é o jogar, é um jogo de conquista de território, não é mesmo? É ganhar as costas do adversário, sair nas costas do adversário. Então quando se trata de se oferecer para o colega, ficar em condições, no futsal há uma linguagem própria para isso. É o balanço, é a aproximação, é ganhar as costas, é dar suporte, é o apoio. Então a gente precisa entender isso, essa linguagem, porque as alterações no jogo, as regras, a manipulação das variáveis estruturais tem muito a ver com o que você quer treinar. E são coisas diferentes, embora pertençam a essa categoria do jogar com quem tem a bola. E uma interessante é que eu também, quando não tenho a bola, posso não ser uma opção ofensiva. Posso colocar-me em equilíbrio defensivo, atendendo aí um pensamento, para mim, muito correto, de se preocupar em defender quando a equipe ataca. Então, nem sempre todos ficam atacando. Então, por exemplo, isso aqui é uma situação de contra-ataque, uma situação que se está 3 contra 2, e esse quarto jogador do equilíbrio defensivo, aqui destacado, é quem não vai. Na mesma situação de contra-ataque, a gente tem os jogadores que apoiam quem tem a posse da bola, que dão opção de jogo, de passes para frente, pela ala, e a presença de área, que é talvez um dos fundamentos táticos mais importantes no termo do contra-ataque. É difícil vencer o goleiro, preciso ter presença de área. Então, observem como as coisas vão se encaixando, né? Se a bola está com quem está na ala, por exemplo, se a bola não estivesse no centro, mas quem está pela ala, eu já teria esse preparando o gol para o colega, ou enfrentando o goleiro. Então, essa linguagem do jogo é o próprio jogo quem nos dá. Isso não é uma criação minha, ou de quem quer que seja. É o próprio jogo falando. Então, nós extraímos do próprio jogo os conteúdos do jogo. Basta ter um olhar para o jogo, uma visão sistêmica. Agora eu vou entrar nos papéis táticos defensivos,
que se faz, né? O que a gente ensina, e aqui a pergunta, o que faço quando marco quem tem a bola diretamente? Bom, talvez para todos, né? Mas, e seja talvez até mais fácil para quem marca diretamente, é colocar-se entre o mais óbvio, né? Entre quem tem a bola e a minha meta. Se eu estiver nessa condição, eu já estou defendendo relativamente bem a minha meta. Mas além de me colocar entre ele e o meu gol, e aí começa a mudar. Começa a ficar mais amplo o repertório. Eu deveria pressionar a bola. Pressionar a bola é diminuir a distância que me separa dele. E evidentemente que eu teria que pressionar a bola em equilíbrio, para não sofrer o drible. Então, por isso que eu não coloquei desarmar. Coloquei pressionar a bola. O desarme pode ser uma consequência de eu estar próximo dele. Além de pressionar, eu poderia induzi-lo. Induzi-lo a jogar para onde eu quisesse. Por exemplo, aqui, contra a linha lateral, mas poderia ser para dentro. Ou seja, a forçar, induzir a trajetória de ação dele. Mas também vai acontecer, muitas vezes, do meu colega ser superado. E aí, quem marca diretamente precisa flutuar. Então, em desvantagem numérica, flutuar é uma atitude adequada. Mas ele poderia pressionar? Ele poderia até pressionar. Isso só exigiria dele pressionar induzindo, tirando um tipo de trajetória. Para o jogo sair do 3 contra 2, ou do 2 contra 3, já que estamos falando da defesa, e passar a ficar 2 contra 2. Então ele teria que eliminar uma trajetória. Então, mas nesse primeiro momento, o flutuar é uma atitude que precisa ser vivenciada nos treinos. E o marcar indiretamente, que é marcar quem não tem a bola, tudo começa na formação desse triângulo defensivo. O que é o triângulo defensivo, né? Então, aqui, a rigor, todos os jogadores fazem triângulo defensivo, embora eu tenha desenhado só este daqui. Mas todos eles fazem triângulo defensivo. Triângulo defensivo é manter no campo de visão a bola e o receptor. O receptor, ou seja, quem você marca. Se conseguir manter, a princípio é isso. Então, se você se coloca entre ele e o seu gol, você vai conseguir exercer um triângulo defensivo. E aí cabe a ele balançar, cabe a ele querer sair nas costas. Mas o defensor começa com isso. Por que é importante manter os dois elementos no campo de visão? Porque isso permitiria, por exemplo, cortar passes. Lembre-se, o jogo é decisional. Então, a ideia de manter ambos no campo de visão é para facilitar exatamente esse timing da tomada de decisão. Se eu tiver que perder algum dos dois, ou a bola, ou o jogador, eu deveria perder a bola. E não o jogador, porque é o jogador quem faz o gol. Então, isso acontece muito. Quando nessa disputa pela gestão do espaço, quando o defensor ele perde o triângulo defensivo, ele perde o triângulo defensivo acompanhando o jogador e recupera o triângulo defensivo. Então, ele perde e recupera. A ideia de cortar passes, ela é alimentada por um triângulo defensivo bem feito. Outra coisa interessante, e aqui vai se aprendendo ao longo do tempo, isso é quase um pressing, como se fala. Você tem alguém que está pressionando quem tem a bola, e os demais jogadores começam a se adiantar na trajetória de um passe, de um possível passe. Então, o que eles fazem é tentar inibir, portanto, dissuadir o passador. É bem interessante isso, porque você precisa aprender a fazer isso sem bola. Quando o jogador é bem pressionado, ou seja, pressiona-se com equilíbrio, ele tenta encontrar um passe. Se os demais jogadores aprendem a dissuadir o passe, ele tem que driblar. E aí o jogo defensivo começa
a incomodar realmente o adversário. Quais são as noções de cobertura? Então, quando eu marco indiretamente, eu preciso ficar disponível para coberturas. Então, por exemplo, aqui houve uma superação na ala, o ninho de branco aqui passou, e você tem a cobertura acionada. E você tem, muitas vezes, a cobertura da cobertura. Essa cobertura é para esse jogador que foi superado. Esse jogador que foi superado, ele precisa se reencaixar, então ele precisa aprender a sobrepor quem o ajudou, sobrepor cobertura. E aqui a gente já tem uma sobreposição, ó, da cobertura inicial, uma cobertura da cobertura. Então são muitas ajudas, né? O Clobaí, ele fala uma coisa interessante, ele diz que se você estiver marcando e você não estiver ativo, independente, porque o ativo de quem marca diretamente é o mais fácil de se reconhecer. Estar ativo, quando não se marca diretamente, é uma composição, um desafio maior. E você precisa estar ativo, nem que seja com a sua cabeça, ou seja, a sua visão, recolhendo do ambiente, mapeando o ambiente para recolher informações numa visão já mais prospectiva do jogo. O que eu faço se acontecer isso? E aqui a gente tem uma situação clássica. Aqui eu simulei que ele erra o passe, não é? Então a gente tem uma setinha saindo dele aí. Ele erra o passe. Ele erra o passe e ele precisa aprender a temporizar. Temporizar é não se decidir nem por pegar a bola e nem por retornar completamente para o seu gol. É retardar a ação do adversário. Então agora ele se coloca entre o gol que ele defende e o adversário, temporizando, retardando. Não é um retorno, portanto, é uma temporização para que os demais jogadores que não têm a bola consigam retornar. Então, observe que quem marca diretamente faz a temporização, e eu preciso chamar a atenção para vocês do comportamento de quem não marca quem tem a bola. Que eles precisam retornar para o campo defensivo. Isso é um aprendizado, longo, inclusive. E aqui, eu deixei aqui mais para esse final, que aqui a gente tem um comportamento coletivo de respeitar a linha da bola, e para quem marca diretamente, sempre muito fácil. Mas para quem marca indiretamente, sempre um desafio. Ou seja, olha, aqui eu poderia desenhar um triângulo defensivo e a gente vê-los marcando atrás da linha da bola, que é essa linha imaginária que passa sobre a bola aqui, né, em sentido perpendicular. Bom, aqui, no livro, eu tracei um conjunto dessas atitudes. O que é importante aqui? Então, duas coisas são relevantes, né? Então, aqui tem 31 atitudes, não é uma lista fechada, tem 31 comportamentos ou atitudes. Isso é conteúdo de treino para quem trabalha com jogo. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, na transição ofensiva, e treinar uma série de comportamentos. E, evidentemente, que quem estiver treinando em transição ofensiva tem transição defensiva. Então, também tem alguns comportamentos em transição defensiva. Importante por quê? Porque é conteúdo de treino. E importante também porque substitui a ideia analítica. Ou seja, eu treino comportamentos, eu treino conexões a partir de agora. Eu treino o jogar junto e o jogar contra. O atuar junto para atacar, o atuar junto para defender. E muitas vezes há esse enfrentar o goleiro, por exemplo. Enfrentar o goleiro, diz, mas eu não estou atuando com ninguém, não. Você está atuando com quem você está atacando. Saber interpretar se ele fica no gol, se ele sai. Eu preciso vivenciar essas situações. Então sempre eu optei não separar em tática individual e tática de grupo, mas é importante a gente dizer que às vezes eu nunca estou isolado.
Mesmo que eu tenha a bola e eu enfrente um goleiro, é uma situação de interação. Bom, como que a gente ensaia isso, né? Estou colocando aqui ensaio entre aspas, porque a gente está atuando na perspectiva aí da analogia que a gente fez com o ator. O ator ensaia. Então, como que a gente ensaia isso? Como que isso é na prática, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma situação de 3 contra 2. 3 contra 2. O que eu carrego para dentro desse cenário, né? Então, eu tenho o jogar com aqui. Quem está em amarelo é o atuar, é o jogar com ofensivo. Quem está aqui em azul, envolvido pelo círculo azul, é a atuação defensiva, é o jogar com defensivamente. Então, o jogo aqui é simples, é uma situação de 3 contra 2. Um dos dois aqui já está identificado como goleiro, dos que marcam. E a gente tem um certo jeito de fazer isso. Então, primeiro, ó, eu preciso de jogos que as crianças possam vivenciar esses papéis que nós falamos ali. A gente já vai identificar pontualmente o que elas podem aprender aqui. O que esse jogo qual é a propensão dos comportamentos que mais florescem nesse jogo, que mais acontecem nesse jogo. Mas eu preciso de situações que elas possam viver aquela multifuncionalidade. Aqui, claramente, isso vai acontecer. E um detalhe da preparação desse cenário com crianças, não só com crianças, mas sobretudo com crianças, é minimizar a pressão defensiva. Por quê? A gente faz isso, quando a gente faz isso, não é porque a gente é bonzinho. A gente faz isso porque é uma tolerância para que elas possam encontrar uma boa decisão. Então, não é que não se façam jogos em igualdade numérica, mas a ideia é que, em muitos momentos, seja com uma menor pressão defensiva. Isso permite, para mim tem 2 ganhos, né, relacionados ao jogo, à lógica do jogo. Então, primeiro, se permite que o portador da bola ele tenha uma tolerância, ele tem um tempo maior para encontrar uma boa decisão, e uma boa decisão é a leitura que a gente quer que eles aprendam ao longo do tempo. E a gente, do ponto de vista de quem defende, a gente aprende a não atacar a bola como o jogo anárquico ele exige. Ele demonstra. Então, há outras teorias, mas essa é uma que me agrada. De eu aprender que eu não posso ir para dentro da bola sempre. Que eu preciso, em muitos momentos, flutuar, porque em muitos momentos do jogo, desse jogo, por causa da sua lógica, vão acontecer essas desigualdades no meio. Então não há perda aqui defensiva. Então, é muito evidente o ganho ofensivo, mas também eu queria relatar o defensivo. E aqui já entrando naquela componente da administração, na gestão do jogo, na gestão das variáveis estruturais do jogo, é criar um conjunto de regras, que são essas condições iniciais, que acentuem algumas atitudes táticas. Então, muitas vezes eu vejo o equívoco de quem trabalha com o jogo, dizer assim, mas eu não trabalho com joguinho. Então, o trabalho seria o treinamento gestual. E o jogo já seria o jogo como ele é. E é um enorme equívoco. Eu acho que esse talvez seja o maior desequilíbrio metodológico, que é isolar as crianças para depois colocá-las na complexidade maior do jogo. Então, a ideia de você ter jogos que você crie condições iniciais que acentuem alguns comportamentos é o que a pedagogia do jogo propõe, é o que o TGFU propõe, é o que o Jogar para Aprender propõe, é o que a metodologia situacional propõe. Essa que é a ideia. Então, aqui nesse jogo, por exemplo, só completando, por que a gente fala sobre isso? Porque quando você faz um jogo de 5 contra 5, pode acontecer tudo e nada.
Então, por exemplo, quantas vezes num jogo de 5 contra 5 vai acontecer essa situação de 3 contra 2? Pode acontecer e pode não acontecer. A minha aposta é que vai acontecer, mas eu não tenho uma frequência desse acontecimento. Então, eu não posso bombardear as crianças com muitas informações. E quando elas estão no jogo de 5 contra 5, é um bombardeamento. Então, para que elas tenham uma atenção mais seletiva, eu preciso de jogos com regras, com condições iniciais distintas. Então, nesse jogo, quem defende, quem ataca, vai exercitar mais pontualmente alguns comportamentos. Então, a gente vê aqui, quem está numa segunda linha, esse comportamento antecipatório de cobertura. E quem está numa primeira linha, responder a dúvida. Eu flutuo ou eu pressiono a bola? Então depende. E aqui depende mesmo. Então, num primeiro momento, eu diria, ele está flutuando. Agora, se a bola escapar, se ele perceber a fragilidade de quem tem a bola, ele pode pressionar. E quem está com posse de bola vai enquadrar o jogo. Não adianta aqui, por isso a vantagem, né? Enquadrar o jogo para poder selecionar o que vai fazer. Quem está sem a bola começa a pensar em se oferecer, entrar em linha de passe para jogar. Então eu vou adiantar um quadro aqui e a gente já vê o mesmo jogo, um quadro para frente. Quem está numa segunda linha agora, já que o primeiro está pressionando, fica com respondendo essa pergunta. O que eu faço quando eu não tenho a bola? O que eu faço, nesse caso aqui, quando eu marco indiretamente? Eu dou cobertura, eu fico no gol? São essas decisões aí que precisam ser tomadas. De quem não tem a bola, eu dou suporte, ou seja, eu vou para trás da linha da bola, ou eu corro para receber a bola na frente? Quem tem a bola, eu passo ou eu duelo? Esse que está mais distante da bola, eu me aproximo ou eu permaneço gerindo esse espaço, eu fico aqui? Então, se a gente pudesse falar, pô, esse jogo é bom para o quê? Esse jogo é bom para isso. Um jogo de 3 contra 2, eu tenho essas questões para serem respondidas. Então, eu sei que com maior frequência, melhor dizendo, quem defende vai atuar em cobertura e decidir entre flutuar ou pressionar a bola. Se eles fossem um pouco mais experientes, essa pressão na bola poderia ser com indução, que é alguma coisa que vai entrando aos poucos, aí vai sendo assimilada aos poucos. Então é importante a gente perceber que nesses jogos, por exemplo, aqui eu fiz o 3 contra 1 mais o goleiro, muitas tomadas de decisão estarão acontecendo. Por isso que a gente diz aqui, a gente é partidário da ideia de que conhecimentos estão sendo construídos, um idioma está sendo construído, estou aprendendo a linguagem desse jogo de complexidade, de enfrentamento, estratégico-tático, confronto desde cedo. Por isso que eu discordo da ideia de que, neste momento, o treinador não precisaria compreender de aspectos tático-técnicos do jogo, nesse primeiro momento eles vão jogar, eles vão se divertir, porque jogar é divertido, porque jogar é lúdico, mas é divertir e aprender. E por isso que eu preciso que os treinadores, a minha aposta é que os treinadores, eles precisam conhecer a linguagem do jogo para poder atuar nessa direção do aprender para jogar e, portanto, que as crianças, isso tenha o efeito para as crianças. Para que elas aprendam a se comunicar no jogo, eu preciso de um treinador que entenda a linguagem do jogo. E essa aqui é o nosso fechamento, né? Aprender esse idioma.